Boa tarde a você que está aí ligado no Papo na Rede nessa quinta-feira. Hoje é dia 8 de março, desculpa, 8 de abril de Quarta, 2020. quarta, Quarta-feira, verdade, quarta-feira. verdade. Tá vendo? Isso é efeito da quarentena. A gente fica Tudo tanto errado, tempo hein? no mesmo lugar. Pois é. Todos os dias são Excepcionalmente iguais, quarta-feira, né? dia 8 de abril. Pois é, excepcionalmente, dia 8. Bem-vindo a você. A gente está nessa tarde conversando aqui com o Ed Renekiewicz, amigo de muito tempo. Estamos na semana chamada Semana Santa, final da Quaresma. Domingo que vem é domingo de Páscoa e, ao mesmo tempo, vivendo um período difícil para a humanidade toda nesse tempo, que é essa pandemia, que está muito próximo das nossas casas, das nossas famílias. A gente talvez conheça pessoas que estão vivendo isso de forma muito difícil e dura. E a gente queria passar esses próximos 30 minutos conversando um pouco com o Ed e aproveitar a presença dele, a conhecimento, a história, enfim, e conversar um pouquinho. Está aqui comigo o Carlos Bregantin e a gente vai seguir esse papo. Se você tiver alguma mensagem, alguma pergunta, você pode enviar, a gente vai tentar lendo à medida do possível. Ô Ed, eu queria te fazer uma pergunta justamente a partir aí desse momento que a gente está, né? Que eu Você estava não falando vai, com você você não agora há vai pouquinho, deixar a eu, gente vive. você não vai deixar eu falar, Fala, não? Brega. Ah, deixa, lógico. Diga. Não, eu queria saudar os nossos queridos e queridas que estão aí nos vendo e nos ouvindo, e queria saudar meu amigo Ed René, e de quem eu tenho sempre saudade. E nesses tempos de quarentena e sem poder ver e ouvir, me vem à mente certamente as melhores memórias de conversas de nós três nas manhãs da USP, e sobretudo na biologia, quando a gente orava subindo, né, que a gente fazia a subida da biologia orando, né, e descíamos cantando, né? Então aquilo hoje, particularmente por causa do Papo na Rede com você, me veio à memória aqueles bons momentos que um dia eu espero que eles voltem. Bem-vindo, Ed René. Vamos embora, Fernando. Vamos lá. Aliás, você me fez lembrar da Chiquinha, né? Vocês lembram disso? É, Aqui. Mas isso é para o outro café. Ô Ed, como que Pois é. você articula esse momento que a gente vive, que é da pandemia, com toda a dor que ela representa, e também com uma série de mudanças que a gente começa a perceber na própria vida e para a humanidade, junto com esse momento que é a final da Quaresma. Aliás, quarentena e Quaresma tem um sentido muito próximo, de certa forma, e essa celebração que se aproxima, que é a Páscoa, a ressurreição. O que a Páscoa pode sinalizar para a gente nesse momento, que é tão difícil que a gente tem vivido? primeiro quero também dar o meu abraço para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo e para vocês dois, meus amigos, que fazem falta, mas é bom pelo menos assim remotamente a gente se rever e conversar, matar um pouco dessa saudade aí, desse afeto que nos dias de hoje a gente sente tanto desejo, né? E, bom, sobre Páscoa, né? Eu penso muito sobre Páscoa, porque na minha compreensão, a Páscoa é uma festa judaica, né? Não é uma festa cristã. Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa é a celebração da libertação do Egito. E coincide com a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que substitui o Cordeiro da Páscoa, da festa judaica, né? Então, em tese, assim, se a gente fosse para um purismo bíblico-teológico, a gente não ia celebrar a Páscoa, a gente ia celebrar a ceia em memória de Jesus, que no momento da Páscoa judaica, Jesus estabelece uma nova aliança. É que tem essa coincidência da sexta-feira da paixão chamada
e o domingo da ressurreição. Então, é na festa da Páscoa judaica que temos os nossos dois eventos fundamentais da fé cristã, que é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, falar em Páscoa, para mim, é falar da ressurreição de Jesus. É da morte e da ressurreição. E acho que é interessante que as duas coisas andam juntas, né? Só ressuscita o que morre. Então, a morte faz parte do processo. Há que morrer. Então, acho que quando a gente está num tempo de pandemia e com todos os conflitos que isso traz, todas as angústias, eu acho que a gente tem que falar de morte. Nós temos que parar na sexta-feira. Temos que parar na sexta-feira e o mundo está assombrado pela morte. É claro que a gente convive com a morte, em termos estatísticos, é mais perigoso, é mais provável morrer no trânsito de São Paulo do que morrer vítima do coronavírus. Mas isso não resolve muito o nosso problema, essa informação objetiva. Porque a gente está com um vírus que está matando e matando pessoas da nossa relação, da nossa convivência. Você saber que, por exemplo, em Nova York ontem teve 1.000 pessoas que morreram em um dia. Né? Então, a morte se esconde por trás desse vírus. A gente tem que falar sobre morte, falar sobre o medo de morrer, falar sobre as limitações que o enfrentamento da morte exige. Ficar em casa, por exemplo, é uma forma de lutar contra a morte. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que falar sobre morte e ajudar que as pessoas que elas falem sobre a morte. Tem um livro muito legal do Paul Tillich, que eu gosto, que é o Coragem de Ser, e ele fala que nós, seres humanos, somos assombrados pelo não ser o tempo todo. E ele diz que a gente é assombrado pelo destino, o destino não como aquilo inexorável que tem que acontecer, mas pela saga da vida. E a ideia de que por trás do destino se esconde a morte, né? Eu lembro daquela música que há perigo na esquina. Então, eu acho que esses dias, pelo menos para mim, trouxeram a realidade da morte para mais perto. E acho que nós temos que ajudar as pessoas a elaborarem um pouco a sua morte. Sim, claro. Dentro disso que você está falando, eu queria que você continuasse, mas eu só vou fazer um comentário, que é o que eu tenho observado e o que me chegam de perguntas, né, que elaborações a respeito de que mundo virá, de que tipo de ser humano nós nos tornaremos. Mas na verdade foi de segunda-feira para cá, num momento até de devocional, que me ocorreu isso, né, de que a tentativa de querer responder o que virá me faz querer pular essa etapa. E essa é uma etapa que não pode ser pulada, é a etapa do choro pela morte. Né? Quer dizer, ontem você falou de 1.000 em Nova York, 114 aqui no Brasil, né, no dia de ontem, foi o maior índice. Né? Então, assim, tem duas falas de Jesus. Primeiro, que ele diz que há uma espécie de felicidade com os que choram, não é? E a recomendação de que há que se chorar com quem chora. Então, assim, querer elaborar a respeito do que será o mundo significa pular essa etapa que, para mim, precisa ser vivida intensa e dramaticamente até, se for levar em conta, inclusive, o que você colocou sobre a questão da morte, que é necessário para que haja ressurreição. Desculpa, não queria alterar seu pensamento, isso mesmo. Só para acrescentar. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que, e ali a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que choram, não é porque choram, é porque serão consolados. Então a gente precisa expressar a nossa dor, a nossa vulnerabilidade, e todos os sentimentos e emoções que estão presentes nisso, para que a gente possa se consolar um ao outro.
a gente possa se Uhum. encorajar, se animar, a gente possa esperançar junto, né? E assim, essa negação da morte é uma coisa muito própria da nossa caminhada triunfalista, né? De um Deus onipotente, o meu Deus é um Deus de milagre, o meu Deus é um Deus de poder. E nem os discípulos conseguiram conversar com Jesus a respeito da sua morte. Jesus queria falar sobre a sua morte e não pôde. Então, no Monte da Uhum. Transfiguração, ele tem que conversar sobre a sua morte com Moisés e Elias, porque os discípulos não conseguiram. No Getsemane, em que Jesus estava angustiado até a morte, os discípulos dormiram, eles não suportaram a pressão do momento, né? A intensidade Uhum. do momento vivido por Jesus. Então, eu acho que uma primeira coisa que eu relaciono à Páscoa, que é, no nosso caso, a Semana da Paixão, é a questão da morte. Uhum. E a segunda, não resta a menor dúvida, é a gente lembrar da ressurreição, que a vida tem a palavra final. Nós Uhum. não somos intimidados pela morte. Nós somos, nós somos animados pelo poder da ressurreição. Uhum. E isso faz com que a Nós somos gente desenvolva. Sim, Não, eu ia falar, nós somos entristecidos pela morte, mas não vencidos, né? Nesse sentido isso. pleno Uhum. do significado da vida. Não é a morte que determina a nossa maneira de viver. É o Uhum. poder da ressurreição. E penso que, para honrar a ressurreição de Jesus, de fato, nós temos que nos rebelar contra a morte e contra todas as Uhum. agências e instâncias de promoção da morte. E contra, inclusive, gente que negligencia o enfrentamento da morte. Nós Uhum. temos que dizer para a morte que ela tem que dar passos para trás, porque o poder da ressurreição está presente no universo. E isso a gente faz com esse ato mais elementar e mais básico, que é o nosso isolamento físico, a gente ficar em casa, né? Como a gente estava Uhum. falando, que ficar em casa é uma forma de lutar contra a morte. Uhum. Mas Hoje é uma expressão também de a gente amor, né? faz. Exato. Mas a Uhum. gente faz também valorizando a ciência, valorizando os profissionais da saúde que estão arriscando suas vidas por nós, Uhum. respeitando as orientações da medicina e daqueles que lutam todos os dias de maneira direta contra a morte. E estão ali se empenhando pela vida, né? Então a gente tem que ser solidário a isso. E uma forma de ser solidário a isso é ser obediente ao que eles estão dizendo, né? Sim. Sim. Não O Ed, sacrificar a orientação da ciência em nome da nossa fé. Sim. 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 Eu estou falando um Falando monte, nessa se vocês não me temática, interromperem, eu fico falando. então, você é o convidado, não tem problema nenhum. Mas falando nessa questão da morte, Ed, você acha que Eu, esse não, tempo. O Brega eu falou. tô aqui, eu tô aqui Oi, coçando, né? Não Brega. aguento, mas tudo bem, né? Não, o Brega falou Não, fala, agora há Fernando. pouco dessa tendência que a gente tem de tentar imaginar o mundo depois dessa pandemia, né? E você fez uma observação muito interessante. Esse é o tempo de, entre outras coisas, encara a nossa finitude até lidar com essa questão da morte, o medo da morte, enfim. A gente está vivendo esse momento. De não negar isso, trazer isso para a nossa realidade. Pensando em termos da morte para esse momento, o que você acha? E aí não é querer fazer a previsão do que vai ser depois, mas até do momento que a gente vive, da história, do que a gente está sendo enquanto humanidade, Ed. O que você entende, o que você acha que esse é um momento oportuno para que algumas coisas morram? Morram em termos de organização social, de vida, de princípio, de valor do que a gente está vivendo, porque me parece que existe o lado bom do lado ruim, que é a gente perceber que a forma como que nós estávamos vivendo antes, ela não significava uma forma de vida exuberante. O que você entende que esse é o momento oportuno para algumas coisas morrerem? O doutor Ives Gandra, né, que passou 38 dias no hospital,
e também foi acometido pelo corona, depois de uma septicemia, e ele é um católico fervoroso, ele fez exatamente esse comentário, né, aos 85 anos de idade. Ele diz: alguma coisa não estava bem, né? Nós precisávamos de uma pausa para trazer de volta alguns valores. Então eu reitero a pergunta do Fernando, né? O que precisa morrer e o que precisa nascer nesse período, né? Nessa etapa? Bom, primeiro eu infelizmente quero me declarar muito pessimista com relação a essas possibilidades de aprendizados aí da humanidade. Eu não enxergo que a humanidade vai aprender alguma coisa, vai fazer grandes mudanças. Eu não vejo isso. A história, para mim, não mostra isso daí. A humanidade já viveu essas situações de tragédia coletiva e não mudou muito. Eu acho, pelo contrário, eu acho que o mundo fica cada vez mais estratificado. Ele fica cada vez mais... ele gera mecanismos de segurança e de enfrentamento das realidades hostis, mas esses mecanismos eles não são socializados, eles são acessados pelos privilegiados. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, ó, fique em casa, bom, nós temos casa para ficar, né? E nós temos uma casa para ficar e para fazer uma live sem que ninguém nos incomode no cômodo que a gente está na casa, porque tem outros cômodos na nossa casa. Então, nós somos privilegiados. E a minha preocupação e a minha tristeza é com a grande... assim, a família humana é pobre. A família humana é pobre, né? E eu não vejo que a família humana que é rica, que a parte rica da família vai aprender alguma coisa no sentido de cuidar da parte pobre. Ela vai cuidar melhor de si, mas eu não sei se vai cuidar do mundo. A gente tem uma vivência no planeta que é deletéria do planeta. Eu não acho assim que... Não sou muito favorável a teorias de conspiração, sabe? Que precisava de uma pausa. Não, eu acho que é saturação de sistema mesmo. A gente faz tanta confusão no planeta, essa mudança climática, a questão do desmatamento, a questão das cidades com aglomeração populacional. É preciso ficar pensando o que você precisa fazer de meter de hormônio em frango para alimentar a cidade de São Paulo no domingo, bicho. Entendeu? Não é possível que isso seja saudável, que isso em algum momento não estoure. O sistema satura. O sistema grita, né? É uma relação de causa e efeito mesmo. É de causa e efeito da maneira irresponsável que a família humana ocupa o planeta. Então, mas você não imagina... Você não imagina que, por exemplo, algo tão grandioso e tão inédito como é o que nós estamos vivendo, sobretudo por conta de termos um mundo interligado, e o que acontece no interior da China você pode ver em tempo real, enfim, que as nações, os governos, as grandes organizações podem reestabelecer instrumentos, ferramentas que possam dar ao mundo um outro jeito para viver sem provocar tantos danos a si mesmos? Você continua pessimista nesse sentido? Eu acho que tudo será aperfeiçoado. Tudo será aperfeiçoado, mas vai beneficiar um contingente muito pequeno da população do planeta. Os mecanismos de controle serão para benefício do mundo rico. Porque o mundo está pouco ligando para quem está morrendo na África, para quem está morrendo na Índia, e mesmo para quem está morrendo na China.
A nossa preocupação é quem morre em Paris, Nova York, Londres. Isso aí que o pessoal está alarmado, está preocupado. Entendeu? O que você está dizendo, Então, o que você tá dizendo, Ed, é que infelizmente, nós... eu estou num momento pessimista com a humanidade. Sei. O que você está dizendo Entendi. é que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas tem gente de barquinho e tem gente de iate nessa tempestade. E gente de transatlântico. Sim. E agora, o que eu acho é que essa realidade do vírus deveria trazer para nós a consciência de que a família humana é um homem coletivo, é um ser humano coletivo. Nós não temos 8 bilhões de habitantes no planeta, nós temos um habitante no planeta que se chama a família humana, é um só. E esse vírus deveria trazer para nós essa consciência de uma maneira muito clara que aquilo que acontece lá na China tem a ver comigo aqui em São Paulo. O que acontece comigo em São Paulo tem a ver com o cara que mora em Bangladesh. Então, está muito claro isso. E que o que acontece com um acontece com todos, inclusive com os privilegiados. O primeiro-ministro da Inglaterra está na UTI. Sim. Sim. Entendeu? Não é só o cara que está aqui na periferia de São Paulo ou na periferia de Recife. O primeiro-ministro da Inglaterra está na UTI. O presidente do Santander de Portugal morreu com 60 e poucos anos, né? Inclusive né? O que Quase dizem é atrás, que né? essa maldição do coronavírus foi o rico que espalhou pelo mundo, né? No Brasil, a primeira vítima fatal foi uma senhora que era empregada doméstica de uma mulher que chegou da Europa. Então, esse vírus tinha que ser uma chamada de atenção para a maneira como nós, os ricos, estamos vivendo nesse mundo. Estamos ocupando o planeta. O Ed, quando você fala Ed, nesse dessa sentido, solidariedade, só um pouquinho, Brian, só para ainda dentro dessa manda lá, ideia do homem coletivo, né, do ser coletivo, quais seriam caminhos para que individualmente e coletivamente a gente tomasse consciência disso? Porque isso é uma ideia que não é muito comum, né? A gente até pensa em termos de nação, de sociedade, mas ainda assim eu, dentro do meu quadrado, eu faço e cuido da minha vida, cuido da minha família o máximo, e, enfim, a gente segue em frente. Em catástrofes a gente até deixa vazar um pouquinho da nossa solidariedade, vamos dizer assim, ou da nossa preocupação, mas esse não é um modus operandi comum, né? Quais são caminhos para a gente tomar um pouco mais de consciência dessa solidariedade humana, da raça humana? Então, acho que a primeira coisa, Fernando, naquilo que nos toca como cristãos e como pastores, como pregadores do evangelho, ou digamos, que Deus me perdoe, como teólogos, nós somos os caras que deveríamos estar dizendo isso daí com todas as letras, porque isso é a essência da nossa fé cristã, né? A primeira coisa é que nós somos filhos de um mesmo casal. A segunda coisa é que nós somos solidários ao pecado de um homem só. Por um homem entrou o pecado no mundo. A terceira coisa é que nós somos abençoados pela morte de um homem só, que é Cristo Jesus. O conceito de solidariedade da raça, tanto na nossa criação, quanto na nossa queda, quanto na nossa redenção, esse é um conceito não explorado, porque o cristianismo ocidental, ele fala da salvação individual, pessoal. É como se Deus estivesse pensando em indivíduos para levar para o céu. E não é assim. O que é o seguinte: a raça humana toda caiu e a raça humana está sendo... Deus não está salvando indivíduos, ele está salvando a raça humana, a família humana. Mas nós não pregamos isso, nós pregamos um evangelho individual. E com uma maldição de uma teologia de prosperidade, uma teologia empreendedora, social, em busca de sucesso. Quer dizer, isso é uma maldição. Então, acho que a igreja, que é, em tese, a família que
que rompe as fronteiras étnicas, porque o corpo de Cristo é gente de toda raça, tribo, língua e nação, que quando chega no corpo de Cristo perde a sua identidade fracional. Porque no corpo de Cristo não tem servo nem livre, não tem judeu nem grego, não tem macho nem fêmea, nós nos percebemos como irmãos e irmãs. Isso é a igreja. Mas nem a igreja consegue viver esse negócio. A gente quer esperar isso aí do Banco Mundial, da ONU, quer esperar isso aí da Comissão de Guerra, não dá. Não dá. O Ed, Sei. O caminho é a igreja, Fernando, se converter. Sim. Eu sei que tem muita gente escrevendo aí, mas antes de você ler alguns que estão aí com a gente, Fernando, queria lembrar o Ed, o seu sermão de domingo de manhã, e queria lembrá-lo e perguntar a você qual a importância da oração num momento como esse. Lembrando o seu sermão, inclusive, do domingo de manhã. Eu queria fazer, então... Queria fazer uma propaganda do meu podcast. Vai lá ouvir. Porque... Tá bom. Exato. Porque hoje eu soltei o segundo episódio do meu podcast, o Correlê, e eu digo exatamente isso, que a resposta da tradição bíblica para o sofrimento não é uma explicação, é a oração. É na oração. Porque o sofrimento, o mundo é um caos paradoxal com muitas variáveis que a gente não consegue encaixar. E a resposta bíblica é a paz de Deus que excede todo entendimento. Todo entendimento. É o estar no quarto a portas fechadas e o Pai que nos vê em secreto nos dá a recompensa. Então, assim, para além da nossa racionalidade objetiva. É uma experiência de Deus. E que você falando do sermão de domingo, é Jacó no Vale de Jaboque, lutando com Deus e tendo uma experiência de dizer, eu vi Deus face a face. Né? Aí eu me encontrei e me encontrei com meu irmão. Esses 3 encontros, eles são fundamentais, né? Sim. Fernando, você acha que esse é o momento que eu vou pegar alguns aqui. Aqui tá chegando vários, mas você acha que esse é o momento que, de alguma maneira, a teologia da prosperidade ela pode mostrar... Sabe aquela história de levantar... enfim, mostrar as suas fragilidades, as suas fraquezas enquanto teologia bíblica, ou teologia, que se diz? Infelizmente, não. Como força de impacto na sociedade, infelizmente não, porque pelo menos o testemunho que eu estou ouvindo não é esse. Eu estou vendo os irmãos aí querendo combater o vírus com palavra de ordem de fé, e negligenciando e desdenhando da ciência, né? E fazendo o velho jogo da modernidade, que é opor religião e ciência, fé e razão. É isso que está acontecendo hoje de maneira muito clara pela liderança evangélica do nosso país. Afirmando-se como liderança espiritual acima da ciência. É uma estupidez. É uma estupidez, porque retroalimenta o preconceito que diz que fé é para gente ignorante. E isso eu acho que está se reforçando no nosso país hoje. Ed, voltando na questão do seu pessimismo em relação ao que poderá vir a ser, assim, e quando você propõe a oração, ou quando você mesmo disse que a resposta para isso é a oração, você não considera a possibilidade de que a oração faça brotar um desejo para um novo momento, uma nova ordem solidária, humana, ou isso não necessariamente é o que você está propondo, por exemplo? Não, eu não estou propondo
a oração como essa experiência que promove o amadurecimento da raça. Não é isso que eu estou falando. E o meu pessimismo não é um pessimismo em relação às experiências pessoais, é um pessimismo em relação à nossa experiência coletiva, como raça. Uhum. Ok. E a oração, uma perspectiva histórica. é um pessimismo histórico, mas a oração, sim, é uma experiência pessoal de transformação, pessoal. Sim. Né? Entendi. Falando em oração, qual que é o seu olhar sobre essa convocação que foi feita domingo, Ed, sobre o jejum? Aliás, eu imagino que você já deve ter ouvido essa pergunta, mas, enfim, o que foi esse chamado? Como que você interpreta essa fala, enfim, esse chamado, e, de certa maneira, uma certa mobilização por parte daqueles que se chamam cristãos? Como que você vê isso? Eu vejo de três maneiras. Eu tenho três comentários a fazer sobre isso. O primeiro é que a oração, o jejum, a súplica a Deus é própria de gente de fé. Uhum. Então, no momento de pandemia, eu tenho zero de crítica e zero de dificuldade em acreditar ou respeitar essa súplica a Deus, pela misericórdia de Deus, pelo Brasil, pelo mundo, a oração e o jejum. Então, eu acho que... Agora, a segunda coisa, eu acho que as ações do presidente Bolsonaro e de um núcleo do seu governo, elas são explícitas de jogar para uma plateia. E essa plateia é uma certa fatia da Igreja Evangélica no Brasil que dá sustentação ainda ao seu governo e que apoia o seu governo, né? Há um contingente de pessoas que acredito tenha votado no presidente Bolsonaro e que hoje esteja arrependido, esse contingente, mas tem muita gente que votou e não se arrependeu ainda. E dessa fatia da população que não se arrependeu ainda, a Igreja Evangélica tem um grande contingente aí, né? Você então usou eu acho que duas o vezes, governo... Você usou duas vezes ainda. Porque... Não quero comentar, não. O que eu estava dizendo é que eu acho que o governo joga para a plateia e a plateia é o segmento da Igreja Evangélica do Brasil que dá sustentação ao seu governo. Sim. Então, foi uma convocação de jejum com interesse político de falar com a sua base política, com a sua base eleitoral política, né? E a terceira consideração que eu faço é que eu acho uma coisa muito perigosa que está acontecendo no Brasil é o pessoal, os pastores, apóstolos, ou seja lá o que for, que querem fazer uma equivalência entre o Brasil e o Israel bíblico. E que Deus colocou lá o presidente, que ele é o escolhido de Deus. O Brasil não tem rei, o Brasil não é um Estado teocrático, é uma democracia. É uma democracia republicana. Então, quem colocou o presidente lá foi a urna, não foi Deus. E quando a gente coloca a chancela de Deus em cima de um governante, a gente dá a ele poder absoluto. Porque quem fala em nome de Deus não pode ser questionado, não pode ser criticado, não pode ser, inclusive, deposto. Porque ir contra o governante que Deus colocou lá é ir contra o próprio Deus. E isso sabota e fere a democracia. Então, eu vejo com muito perigo esse pessoal que fez esse jejum aí e disse para ele que ele é o escolhido de Deus para o Brasil. Isso é muito perigoso. Sim.
Não é? Como que você relaciona essa sua fala que você terminou de fazer, Ed, com aquele texto de Romanos da autoridade de Deus? Que eu acho que é bem interessante para essa fala, como que a gente pode interpretar o que Paulo está querendo dizer. Que Eu relaciono da autoridade é seguinte essa da maneira. qual Paulo está falando? Ele está falando da autoridade civil, do governante, daquele que exerce uma função de governo civil. Eu não acho que ele está falando de um indivíduo, ele está falando do princípio de autoridade de governo de uma sociedade. Essa autoridade é divina. O que Paulo está dizendo é que nenhum indivíduo que ocupa lugar de autoridade está ali e pode exercer esse mandato, ocupar esse lugar, sem ter noção de que ele está ali para cumprir uma delegação de Deus, divina. Ele está ali para cumprir um ordenamento divino. E quando ele usurpa a delegação que recebeu de Deus e começa a agir com a sua própria cabeça, ele se torna um Hitler, um César, um Nero, ou seja lá quem for, ele perde a legitimidade. A autoridade, aquele que ocupa o lugar de autoridade na sociedade, ele está debaixo da delegação de Deus e deve exercer essa autoridade nos termos daquele que delegou a ele a autoridade. Então eu não acho que ele está falando de um indivíduo, porque se a gente acha que está falando de um indivíduo, a gente vai dizer que Hitler foi colocado lá por Deus. A gente vai dizer que Dilma foi colocada lá por Deus, então não podia ter tirado a Dilma, foi Deus que colocou ela lá. Entendeu? Então eu acho que o Romanos 13 fala do princípio de autoridade, não do indivíduo que ocupa o lugar de autoridade. Sim. Fernando, Ed, só um minuto. Oi. Só para, da minha parte, seria a última pergunta, porque o Daniel já está nos dando o tempo final. Mas ainda nesse tema que você colocou, aliás, o texto que você enviou, brilhante o texto sobre isso que você acabou de dizer, trazer essa ideia do Israel de Deus e posicionar um governante como se fôssemos, né, o Israel de Deus, mas ao mesmo tempo é uma leitura não tão correta daquilo que era a participação de profetas nas vidas dos reis, né, que era de não se sentar na mesa dos reis, antes confrontá-los e toma um café comigo. Não, com você eu não sento para tomar café, eu vim aqui para te dar um recado. Me parece que há uma confusão nesse sentido, ou eu estou errado nesse pensamento? Não, eu acho que está perfeitamente certo, e isso reforça a ideia de que o ungido de Deus, que ocupa o trono, no caso de Israel, o rei, ele vai ser questionado e confrontado, porque ele não pode usurpar o critério da delegação que ele recebeu. Isto é, ele tem que ser submisso a Deus, ele não está ali para fazer a coisa da cabeça dele. E o que acontece em Israel é que a casta sacerdotal se vendeu e Deus teve que levantar profetas. Então hoje, no Brasil, a gente tem um presidente com um séquito em volta dele vendido. Completamente. Infelizmente. É isso daí. Olha, a gente já está dando nosso tempo aqui, Ed. Mas que pena, hein? Passou rápido demais. Pois é, passou rápido. A gente pode fazer semana que vem, se você quiser, não tem problema. Legal. Mas eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente nessa tarde. Aliás, eu ia te fazer uma pergunta de ordem mais pessoal. Como que você está reorganizando a sua agenda, a sua vida nesse tempo em que quase tudo depende de uma tela de notebook ou de smartphone, enfim, essas restrições que a gente tem de mobilidade? Como que tá a sua caminhada em termos do seu trabalho, da sua vida? Como que esse tem sido um tempo para você de reorganizar algumas coisas? Só para completar, Fernando, a sua pergunta, Ed, você tinha para esse ano uma agenda ligada à Visão Mundial e à Comissão da Justiça, né, da Visão Mundial. Há quantas andam? Como é que ficou isso tudo? Óbvio, tudo suspenso, sub judice por enquanto.
A gente infelizmente teve que suspender todas as atividades do Comitê de Fé e Justiça, todos os eventos, né, os encontros de paz, nós suspendemos Uhum, e vamos ver como é que a gente vai reorganizar isso. uhum, Agora, a minha agenda, eu tenho usado muito as ferramentas de conexão virtual para reuniões com o pessoal da igreja, com a Uhum. liderança, com os pastores, acompanhando as atividades e supervisionando tudo. E tenho me dedicado um pouco mais à produção de um conteúdo que pode ser disponibilizado de maneira digital. Eu acho que isso é Uhum. uma das coisas que vai mudar aí dentro daquela pergunta do que vai mudar, né? Eu tenho pensado muito Uhum. nisso. uhum. Agora, eu já sou naturalmente uma pessoa já mais recolhida, mais na minha, né? Então, a quarentena não me agride tanto Uhum. e eu consigo me administrar bem. Sei. Mas está sendo difícil, porque uma coisa é você ficar recolhido porque você escolheu, outra coisa é você ficar recolhido porque você é obrigado, né, a ficar. Uma Uhum. coisa é você ficar recolhido sabendo que você pode ir ali na padaria, pode ir ali na reunião, pode ir ali no casamento. Outra coisa é que você não pode Isso. ir, né? Você não pode nem sepultar as pessoas da sua comunidade. Sim. Nossa, Então, isso é nossa. muito triste, muito agressivo, É. né? Mas eu Uhum, tenho uhum. lido, tenho estudado, tenho me dedicado a isso bastante. É. Ô, Ed, a pergunta Ok. saideira minha. Me fala um aprendizado seu nesse tempo de quarentena. Uma coisa que você tem aprendido. Porque é um momento inédito, né? Para todos nós. Eu não sei se eu tenho aprendido, mas eu tenho valorizado mais Uhum. as pequenas coisas, os pequenos gestos, os pequenos atos que Uhum. mantêm o mundo em ordem. Você passar aspirador na sua sala, você colocar o lixo de maneira organizada, você arrumar sua cama, você lavar a Uhum. louça. No meu caso, somos eu e a Silvia só em casa, então a louça é pouca, mas a gente se Uhum. reveza, se ajuda, cuidando da casa. Então, as pequenas tarefas do dia a dia para deixar a Uhum. casa, a casa limpa, a casa como um ambiente gostoso de convivência. Então, esse cuidado das tarefas do dia a dia. O mundo é assim, o mundo fica em ordem quando a gente faz as pequenas coisas com diligência, Uhum. com carinho, com afeto. E a gente não valoriza isso, a Uhum. gente não valoriza, a gente vai Rotina, encontrando o né? mundo Uhum. em ordem. Não, a gente vai encontrando o mundo Sim. em ordem e a gente não se dá conta do trabalho que foi necessário para esse mundo estar na ordem. A gente vai encontrando a Isso. casa limpa e não se dá conta de quanto custa manter uma casa limpa. Então, um dos meus Uhum. Uhum. aprendizados é isso. Eu estou fazendo pequenas tarefas e valorizando muito isso, tanto para mim quanto para as Legal. pessoas que fazem por mim e fazem comigo. Uhum. Uhum. Muito Ô, bom. Fernando, da minha parte a saideira é além de sempre, sempre, mas sempre mesmo ser muito agradecido por você e porque você e pelo que você é e pelo que você nos ensina sempre. Mas chorei com você há 2 domingos atrás, quando você iniciava a celebração com o auditório vazio, né? E Hum, chorei mesmo. Eu imaginei aquela cena, né? E eu estou vivendo uma época, um tempo da minha vida em que eu já fiz vários recessos com a minha comunidade nesses últimos 14 anos, né? Vários recessos. Inclusive, ano passado eu fiz um recesso de 3 meses. Então, para mim, hoje isso não é tão incomum e eu confesso que estou lidando bem com isso, né? Mas você faz 30 anos, né?
pelo menos, no que diz respeito a IBAB, fez 31 anos, né? Que você chegava ali aos domingos de manhã e encontrava um auditório e agora você encontra cadeiras. Como você está agora com isso? Eu estou com uma tristeza profunda. Só de falar me dá vontade de chorar de novo. Tá. Muito Não precisa embora, falar, fica tranquilo. não, muito embora eu tenha certeza e saiba que do outro lado de uma câmera tem muito mais gente do que estaria ali no auditório. O ao vivo nosso tem sido multiplicado. Mas a minha tristeza é pelo mundo, sabe, Brena? Porque voltando lá à nossa fé, nós somos uma só família, nós somos gregários. E a igreja é esse sinal de solidariedade e generosidade no mundo. A igreja reunida é esse sinal de que os laços que nos unem transcendem a nossa consanguinidade. Que eu sou um, não apenas com a Silvia, com o Vitor, a Fernanda, o Tiago, a Gabi, a Valentina, a minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos. Não, eu sou um com vocês. Vocês não têm o meu sangue, mas tem mais do que o meu sangue, que é o sangue de Jesus. E quando a gente não se reúne, quando parece que rouba-se da sociedade esse sinal histórico de solidariedade, de generosidade e de família maior do que a família sanguínea. Então, esse vazio me agrediu muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dito que a igreja não é um encontro, não é um evento, a igreja é uma comunidade. Sim, E o fato de a gente não estar se reunindo não nos destrói como comunidade, muito pelo contrário. Naquele dia eu falei, você vai descobrir agora se a igreja para você é só uma reunião dominical, semanal, ou é uma comunidade. E eu estou muito feliz de ver como a IBAB está vivendo a dimensão comunitária da sua fé, apesar de não ter encontros. Né? Nisto a igreja está ganhando muito, no meu modo de entender. Eu creio também. Creio. Muito Legal, bem, obrigado, Ed. Bom, muito obrigado, viu? muito Mais obrigado por me. Eu que agradeço, obrigado por me acolherem no seu Papo na Rede. É sempre bom estar com vocês e também no Papo na Rede aí. E para todo mundo que nos acompanhou, nos acompanha, um beijo no coração. É isso daí. Daniel Choi, obrigado, viu, por você fazer a mágica aí, colocar a gente abraço, cada um na Daniel. sua casa. É isso daí. Daniel, obrigado pela que nos acompanharam, generosidade do nosso tempo abraço. que você nos deu também. É isso daí. Pessoal, uma boa semana para vocês. A gente deseja um bom feriado, Sexta-feira da Paixão, Páscoa da Ressurreição. Amém. E é isso daí. Vamos caminhar um dia de cada vez, com fé, esperança e amor. Né? É isso daí. Amém. Abraço.